galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Brian, eu sou estudante de História e hoje está completando 6 meses da minha faculdade. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tudo sobre o meu primeiro semestre da faculdade de História. Eu faço lá na Uninter, então nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês quais foram as matérias que eu tive, vou mostrar os livros que eu tive que ler. Então eu vou contar tudo aqui nesse vídeo e eu vou responder a perguntas de vocês que vocês fizeram no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal sobre a faculdade de História. Foi o vídeo que eu mostrei os primeiros livros, que eu mostrei as primeiras matérias, que eu contei o que eu estava achando da faculdade. Então, muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram lá, que eu vou usar elas para poder responder aqui nesse vídeo. E se eu não responder a sua dúvida ainda, podem deixando nos comentários outras dúvidas que vocês tiverem com relação à faculdade na Uninter. Eu faço licenciatura em História à distância. Então, vamos lá, sem mais enrolação, vou começar a falar aqui as matérias que eu tive. A primeira foi leitura e interpretação de textos historiográficos, com este livro base aqui. Eu já fiz resenha deste livro, tem resenha aí do canal sobre alguns livros de história. Vou estar deixando todos os vídeos aí no link da descrição, caso vocês queiram assistir, que eu conto, que eu comento, como que o livro de que ele fala, enfim. Basicamente, essa matéria aqui, a gente aprendeu a ler um texto historiográfico, a gente entendeu que todo texto, ele é fruto do seu contexto, então é importante a gente analisar o contexto intelectual, o contexto social, o espacial da época, para que a gente faça uma análise histórica menos ingênua. Esse livro, ele é fantástico, ele nos fala muito isso para a gente, como futuro historiador, a gente poder analisar um acontecimento histórico, um contexto histórico de forma menos ingênua. A segunda matéria foi Tópicos de História Geral. Não teve livro, mas lá na Uninter a gente tem slides do professor, a gente tem material de apoio, texto complementar, e aí em Tópicos de História Geral nós começamos a analisar desde a pré-história, quando o ser humano não escrevia. Então a gente viu que esse termo pré-história é um termo que ele tem que ser revisitado, porque tudo é história. Exemplo, não é porque um bebê ele não sabe escrever que ele está na pré-história dele, entenderam? Então a gente começou desde a da pré-história, depois a idade antiga, com antiguidades ocidentais como Grécia e Roma, posteriormente a Idade Média, depois a Idade Moderna, até chegar na contemporaneidade. E uma coisa que eu não expliquei é que lá na Uninter são divididas as disciplinas por fases. Então, cada fase tem 2 disciplinas. Então, essas 2 matérias eu cursei elas juntas na fase A2. Então, tem sempre a fase A, B e C. Aí tem A1, A2, D1, B2. Então, é só para poder explicar aqui para vocês. A terceira matéria que eu tive foi Introdução aos Estudos Históricos. E o livro base foi este daqui, Teoria da História do Antônio Fontoura. Também tem resenha dele aqui no canal. E essa matéria a gente foi ver vários conceitos aí importantes de história, como o que é história, a gente vê as visões de vários autores aí diferentes, a gente viu a relação entre memória e história, que eles têm muita relação, dentre outras questões, fontes históricas, o que é uma fonte primária, o que é uma fonte secundária, a importância da teoria. Então, basicamente, esse livro aqui, essa matéria, a gente estudou a história da história. Já a quarta matéria, o livro base, foi Introdução à Historiografia, da abordagem tradicional às perspectivas pós-modernas, e aí a matéria foi Vertentes Historiográficas do século XX. Este livro aqui nos ajudou a entender como que a história ela foi se construindo como uma disciplina, como uma matéria. Então, nós vimos várias correntes de pensamento, várias escolas mesmo de pensamento, como a Escola dos Análises, que vai ser uma escola francesa aí do ano de 1929, posteriormente a Escola de Frankfurt, com pensadores marxistas, pensadores importantes como Adorno, Horkheim, que vão dialogar sobre a indústria cultural, e depois a New Left, ou a Nova Esquerda. E também a gente viu a questão de como que a história ela era uma história positivista, desde o Leopold von Ranke, que ele é considerado o pai da história moderna. Então, como que ele encarava a história? Ele utilizava uma vasta documentação das fontes, ele acreditava na imparcialidade do pesquisador. Já hoje nós temos uma ideia de que não, a imparcialidade ela não existe,
porque a linguagem ela não é neutra. Então esse livro aqui também, ele é muito importante, ele é muito legal assim de ler. Foi um dos que eu mais gostei de ler, foi esse daqui. E aí, essas matérias eu fiz na fase B, fase um. E aí, a outra matéria foi Relações Étnico-Raciais. E aí, o livro base foi este daqui. Esse livro aqui, ele só tinha a versão digital, mas eu comprei ele lá na Amazon, ele chegou bem rapidinho. E aí, olha, bom, até que ele é fininho. E aí, essa matéria é Relações Étnico-Raciais. Então, a gente estudou a questão da população negra, da população indígena, como que esse povo ele foi inferiorizado, né, a questão do racismo estrutural. E aí a gente viu como que as leis elas foram implementadas de forma lenta, de forma gradual. E aí esse livro aqui também ele foi muito importante, eu gostei muito de ler ele. E aí a outra matéria que eu fiz junto foi meio ambiente e sustentabilidade. Podem deixar aí nos comentários se vocês já leram um desses livros, se vocês têm vontade de fazer história, enfim, que eu quero bater um papo aí com vocês. Eu sempre respondo os comentários. O que que acontece? Eu gostei dessa matéria, mas chegou no capítulo 3 deste livro, eu não estava conseguindo continuar ele. Eu não sei porquê, eu não sei se era desânimo, mas eu acabei de ler ele, mas foi uma coisa meio complicada, sabe? Foi uma coisa meio complexa aí de eu conseguir terminar ele, porque eu já tinha visto as aulas, eu já tinha feito as provas, mas eu ainda estava no capítulo 3 dele, porque ele é um livro muito bom. Bom, ele é um livro que vai dialogar conceitos como ambiente, meio ambiente, sustentabilidade, vai falar sobre as conferências importantes a respeito do meio ambiente, como a Conferência de Durban, a Rio 92, o Eco 92, algo assim. Então, basicamente foi isso. Agora eu vou falar para vocês qual matéria que eu estou cursando, é Trabalho e Educação. O livro base dela é este daqui, não tá dando para ver direito. Eu não tenho o livro físico dela, é só o livro digital. O livro chama Trabalho e Educação, uma perspectiva histórica, da Maria de Fátima Rodrigues Pereira. Então, essa matéria a gente está vendo como que as escolas, a questão da educação formalizada, ela vai aumentando ao longo do tempo aqui no Brasil. Então, a gente estuda como que era a relação da escola do trabalho e da educação, exemplo, no primeiro reinado com Dom Pedro I, no período colonial do ano de 1500 a 1822. Então, essa matéria também ela é muito interessante. E também a gente estuda como que a industrialização ela vai fomentar o aumento do número das escolas, porque com a industrialização vai precisar da especialização das pessoas, então a questão do aumento do número das escolas. Essas matérias, elas são da fase C1. E a outra matéria que eu estou cursando também agora é Libras, com este livro aqui também, que eu só tenho ele no formato digital. Libras, aspectos fundamentais. Então, a gente estuda a questão da história, da Libras. Então, é uma matéria também muito importante, que eu estou gostando muito. E agora também eu vou falar quais são as minhas próximas duas matérias da fase C2, que eu já recebi os livros físicos, mas eu ainda não comecei elas. Tópicos de História Antiga Oriental, este livro aqui, que eu nem comecei a ler ele ainda. E este outro livro aqui é Antiguidade Clássica, este livro aqui, Antiguidade Clássica, Grécia, Roma e seus aspectos nos dias atuais. Eu acho que o assunto de história que eu mais gosto são antiguidades ocidentais. Então esse livro aqui vai falar sobre Grécia, sobre Roma. Eu estou ansiosíssimo para começar a ler este livro aqui. Me conte nos comentários se vocês já leram ou se vocês já ouviram falar deste livro aqui, porque eu quero saber. E agora eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no primeiro vídeo que eu postei sobre a Faculdade de História, as matérias que eu tive, os primeiros conteúdos, os livros. Muito obrigado aí por terem mandado várias perguntas. Vou estar deixando esse vídeo no link da descrição, caso vocês queiram assistir. E vocês também me mandaram pergunta lá no meu Instagram. Vou estar deixando meu Instagram aqui, caso vocês queiram me seguir lá. Eu faço várias curiosidades históricas lá. Então, a Bruna Neckel, ela falou, posta mais vídeos sobre esse curso, por favor. Eu vou começar a história na Uninter e também não encontro mais conteúdo sobre o curso de lá. Parabéns pelo canal. Muito obrigado. Eu vou fazer sim muitos vídeos ainda sobre o curso.
divulgando, comentou: amei o vídeo, vou postar a história pela Uninter, ganhou mais uma inscrita. Muito obrigado. E agora uma pergunta da Bruna Nickel. Ela agradece pelo vídeo e aí ela pergunta se eu tô fazendo licenciatura. Sim, eu tô fazendo. Eu entrei no site deles e fiquei com uma dúvida, pois lá parece que são 4 anos, mas tem uma segunda graduação de 1 ano. Você sabe me informar qual que é qual? Então, Bruna, a primeira graduação, elas são 4 anos. Eu tô fazendo a minha primeira graduação, então ela vai ser 4 anos, licenciatura em História. Já a segunda graduação, exemplo, se você fez a primeira graduação e quer fazer uma segunda licenciatura, ou em Filosofia, Sociologia, ou em uma outra matéria, a segunda licenciatura já vai ser de somente 1 ano, entendeu? Quanto ao material físico, tem bastante disciplina sem livro, e são apostilas ou livros físicos mesmo. Fiquei com essa dúvida também. Então, tem pouquíssimas matérias sem o livro, né? Pouquíssimas mesmo. E a respeito dos livros físicos, a maioria das matérias tem livros físicos. O exemplo que eu citei é que eu mostrei todos os livros aqui. E o único livro que eu tive que comprar, na verdade não que eu tive, que eu quis comprar, foi este daqui. Mas o restante foi todos da graduação mesmo, que eles chegam no polo, aí você tem que ir lá buscar. E aí, tem alguns digitais, né? Mas aí a gente tem uma biblioteca virtual, a Liberi, então dá para você ler lá, enfim. E se são apostilas. Algumas matérias também têm apostilas, além dos livros físicos, e é isso. E tem matéria que não tem o livro, mas tem uma apostila também, tem material de apoio, tem material complementar. Vamos à próxima pergunta. Você saberia me informar se depois que eu fizer o bacharelado, eu conseguiria também fazer a licenciatura apenas com mais 1 ano de curso, como outras faculdades fazem? Então, isso daí você primeiro faz o bacharelado e depois dá sim para você fazer a licenciatura, porque tem muitas matérias do bacharelado que são as mesmas matérias da licenciatura. A respeito do tempo, eu não sei qual que é o tempo que vai durar, porque aí vai depender muito, mas um exemplo, leitura e interpretação de textos historiográficos. É uma matéria que vai ter tanto no bacharelado quanto na licenciatura. Se você já fez essa matéria no bacharelado, você pode pedir dispensa dessa disciplina. Então, essa disciplina aí, que é com 1 mês você faria ela, o curso ele já diminui em 1 mês, entendeu? Então, sim, você pode pedir sim a dispensa de disciplinas, caso você já tenha cursado elas aí. A Cleide Santana perguntou: tenho muita vontade de cursar História, mas não tenho base boa de ensino médio. Você acha que terei problemas com isso ou dá para cursar de boa? Olha, dá para cursar super de boa, porque é a questão de que a gente vai aprendendo pouco a pouco mesmo. Então, o exemplo, a primeira matéria que eu tive, que foi leitura e interpretação de textos historiográficos, eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu não sabia nem diferenciar contexto intelectual, de contexto temporal, de contexto espacial. Então, ao longo do curso, ao longo das aulas, você vai aprendendo, entendeu? Aos poucos mesmo, e também tópicos de história geral. A gente fez um apanhado geral desde a pré-história, na Idade Média, na Idade Média, na moderna e na contemporânea, e agora que eu vou começar a me aprofundar mesmo em antiguidade ocidental, entendeu? Em idade antiga. Então, primeiro, né, você faz um apanhado geral, tem muitas aulas, muito material de apoio, então não tem problema, enfim, não ter base aí de ensino médio, porque na faculdade também a gente não costuma ler somente um autor ou somente uma visão, entende? A gente lê vários autores, vários livros, várias correntes de pensamento, entendeu? Então, agora uma pergunta muito interessante. Vi seu vídeo e gostei muito. Já comecei história numa faculdade e pretendo continuar na Uninter. Ele quer fazer história bacharelado. Então, ele falou que na Uninter cada fase envolve 2 disciplinas que dura 6 semanas. Isso mesmo. Lá a gente tem 2 semanas, 2 disciplinas a cada 6 semanas. A minha dúvida é: 6 semanas é suficiente para abordar uma disciplina? Por exemplo, vi na grade do curso da Uninter que a História do Brasil está dividido em 3 disciplinas: Brasil Colonial, Império e República, ou seja, 6 semanas ou 1 mês e meio para cada disciplina.
Ao todo, dá 4 meses e meio abordando a disciplina História do Brasil. É suficiente para o Brasil estudar toda a história do Brasil? Além do material didático básico e vídeos, há outros materiais, exemplo, artigos, para o aluno se aprofundar nos temas? Me preocupo de o curso ser superficial. Muito boa sua pergunta. Então, são 6 semanas aí para 2 disciplinas no caso, mas também, além das aulas, a gente tem sempre aulas para poder tirar dúvidas, e além disso, nós temos vários cursos de extensão na Uninter. Então, exemplo, eu mesmo já fiz um curso lá de extensão sobre a Idade Média, então são materiais ótimos complementares. Sempre a gente tem professores graduados e professores doutorados, tipo, professores que têm o doutorado e que falam sobre algum tema. Então, a gente tem seminários. Então, além disso, mesmo quando a matéria passa, ainda fica o material lá no seu ambiente virtual. Então dá para você ver as aulas quantas vezes você quiser, dá para você, o livro fica para você, você tem a biblioteca virtual, entende? Então, assim, são bastante tempo, pode parecer pouco tempo para poder aprofundar na disciplina, mas nós temos seminários e também temos materiais de apoio. E você perguntou se existe artigos para o aluno ele aprofundar o tema. Então, nós temos textos complementares de algumas matérias, de outras já não tem, e também o livro base. Então, sempre o livro base, ele é muito completo, tem exercícios no final, né, para poder ver se a gente aprendeu mesmo. E também a prova, ou as provas que a gente tem lá, sempre cai de acordo com o livro. Então, é uma coisa assim que, se você ler o livro, se você fazer marcações, fica muito mais fácil aí de você conseguir tirar uma boa nota aí nas suas provas. Bom, esse foi o vídeo de respondendo perguntas aí. Se tiver alguma dúvida que vocês tenham ainda, podem deixar nos comentários que eu respondo, e também talvez dá para fazer uma parte 2 desse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, por favor, porque me ajuda muito, e com o like o YouTube entende que esse vídeo é legal e começa a recomendar ele para mais pessoas. Se inscreva nesse botãozinho vermelho, ative todas as notificações, que daí pronto, você não perde nenhuma novidade do canal. Eu faço vídeos aqui sobre história, sobre redação, mais dica de estudo, e também eu faço vídeos aqui falando sobre a minha faculdade de História. Enfim, muito obrigado aí pela atenção, pela paciência. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, por favor. Um forte abraço e até a próxima!